Meus cumprimentos a todos aqui presentes, né? Uma boa tarde a todos. Eu declaro aberta a sessão do dia 12 de junho de 2024, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos de hoje. Inicialmente, cumprimento os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também o excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, aqui presente, doutor Luiz Laércio Fernandes de Mello, a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva, os servidores integrantes desta Câmara, na pessoa da doutora Ismênia, servidores responsáveis pela transmissão, na pessoa do senhor Edson Mendes, Força Policial também presente, e os advogados e assistentes, inclusive remotamente. Inicio pela apreciação e aprovação da ata número 18/2024, da sessão ordinária de 5/6/2024. Pela aprovação, excelência. Pela aprovação, senhora presidente. Ata aprovada. Passamos aos processos com pedido de vista. Temos o 2.1, agravo de instrumento número 3.379.42.2023, apelante Dell Computadores do Brasil Limitada, e apelados Paulo Roberto Frota Alves Filho e outros, da minha relatoria. Na sessão do dia 29 de maio do ano em curso, concluída a sustentação oral do advogado da agravante, doutor Daniel Escudeiro, pedi vista dos autos para melhor reexaminar a matéria. Na sessão do dia 5 de junho do ano em curso, comuniquei à Câmara que apresentaria meu voto vista na próxima sessão desimpedida, que é a de hoje. Então, passo a síntese do julgamento, comunicando às partes e aos seus respectivos advogados, que logo em seguida a sessão estará na íntegra publicada. Ementa administrativa, agravo de instrumento, mandado de segurança, procedimento licitatório, pregão eletrônico, empresa agravada vencedora do certame, preliminares rejeitadas, perda de objeto do RIT em razão da adjudicação do contrato, inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória, improcedência do recurso administrativo da recorrente, rejeição fundamentada do questionamento sobre as soluções de software apresentadas pela concorrente, atendimento dos requisitos editalícios pela empresa agravada e vantajosidade da sua proposta, aceitação fundamentada pela organização do certame, pretensão de suspensão do pregão, ausência do fumus boniuris, agravo de instrumento conhecido e desprovido e o agravo interno prejudicado. É assim como o voto, e indago aqui a desembargadora Maria Nailde como se pronuncia. Senhora presidente, estão me ouvindo, né? Sim. Senhora presidente, eminentes pares, digno procurador de justiça, a representação da Defensoria Pública, nobres advogados, este processo realmente, Vossa Excelência fez uma ponderação de que após a manifestação do advogado, gostaria de se debruçar melhor sobre o processo, tendo em vista os argumentos do nobre advogado. Mas tive acesso ao seu entendimento e acredito mais acertado, razão pela qual acompanho integralmente o entendimento de Vossa Excelência. Como vota, desembargador Gleidson. Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos colegas da Câmara. Doutor Laércio também, presente mais uma vez a sessão. O nobre representante ministerial, que hoje não está aqui, ele esteja em virtual, sistema virtual. Não, ministerial, não, defensoria, desculpa. Defensoria. A defensoria. Está chegando, né? Então, meus cumprimentos antecipados à sua chegada. Excelentíssimos advogados aqui presentes, e virtualmente, servidores. Então, presidente, eu já havia acompanhado Vossa Excelência no voto provisório e agora, com as suas explicações, não vejo razão para
alterar a minha votação. Eu continuo confirmando o voto, que já o fiz no sistema provisório, agora ratifico. Obrigada, desembargador Gleidson. Então, proclamo o resultado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado, preliminares rejeitadas, em procedência, as preliminares, perda de objeto, em razão da adjudicação do contrato, inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória, e a improcedência de recurso administrativo da recorrente, todas rejeitadas. Então, este é o resultado. Passando para o 2.2, apelação civil número 027-4508-19-2022, apelante DB3, Serviços de Telecomunicações S.A. e outros. Apelados, coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda Pública e outros, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 5 de junho do ano em curso, após a sustentação oral, por videoconferência da advogada da apelante, doutora Aline Ferreira Gomes, passei a palavra para a eminente relatora, que apresentou seu voto no sentido de conhecer da apelação cível para desprovê-la, com rejeição da preliminar arguída, sendo acompanhada pelo excelentíssimo desembargador Luiz Evaldo. Comunico aos senhores, às partes interessadas, que apresentarei o meu voto visto na próxima sessão, por impossibilidade de examiná-lo com mais vagar. Continuando. Sim, o julgamento fica adiado, então. 2.3, agravo interno cível 02-240-09-2023. Agravante, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Beberibe, Sindiserve. Agravado, município de Beberibe. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Na sessão do dia 5 de junho do ano em curso, após a sustentação oral, por videoconferência do advogado da parte agravante, o doutor Francisco Arthur de Souza Munhoz, passei a palavra ao eminente relator, desembargador Francisco Gleidson Pontes, que pediu vista dos autos para melhor reexaminar a matéria. A vista foi concedida e o julgamento foi adiado para a presente sessão. Passo a palavra ao desembargador Gleidson sobre a presente. Exatamente esse processo que anunciei, Vossa Excelência, trarei na próxima semana. Exatamente, é exatamente isso. Então, assim como comunicado à presidência anteriormente, o desembargador Gleidson confirma a apresentação do voto vista para a próxima sessão. Então, julgamento adiado. 3. Processo com pedido de preferência com sustentação oral. 1.131. Apelação cível número 027-40-70-27-2021, item 139 do PJE. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante expressa e apelada Agência de Fiscalização de Fortaleza, AGFIS. Advogado pediu a sustentação em nome da apelante, o doutor Rafael Aires de Moura Chaves, aqui presente. Doutor Rafael, o senhor dispensa a leitura do relatório? Doutor Rafael está na tribuna e eu lhe comunico do prazo, não é? Do prazo regimental dos 15 minutos para a sua apresentação das razões orais. Posso começar? Estou com a palavra? Pode, já estar com a palavra. Excelentíssimos senhores integrantes dessa segunda Câmara de Direito Público, representante do Ministério Público, servidores aqui presentes, advogados. O presente processo trata de uma multa aplicada pela AGFIS em face da Express Alimentos, que na realidade é o Pizza Hut. Eu venho, através dessa apelação, requerer que a gente observe, no caso, o princípio da legalidade. Uma vez que a autuação se deu em razão de uma fiscalização da AGFIS, em que ela aponta como combinação legal
e a constatação de irregularidade, que seria a não apontamento no cardápio de que seria cobrado o valor proporcional pela meia pizza. Doutor Evaldo, essa questão foi tratada pelo PROCON através de uma portaria de número 013.2016. E a portaria é motivada até por uma política nacional das relações de consumo que tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, a proteção dos seus direitos, transparência e harmonia nas relações. No caso aqui, a gente até pensa que a autuação está se dando em razão de não cumprir com determinado, que seria a cobrança proporcional pelo sabor de cada pizza. Que isso é uma prática do Pizza Hut, inclusive antes da edição dessa portaria. Desde que ele foi instituído em Fortaleza, que, salvo engano, foi por volta ali de 96, quando ainda era na abolição, aquele prédio grande, desde sempre se cobrou meia pizza de acordo com determinado sabor. Se você pede a mussarela, que é a mais barata, é metade do valor dela. Com a brasileira, que é uma das mais caras, metade do valor dela. E a portaria, ela é muito, muito singela, são 3 artigos. O primeiro, que determina que na comercialização de produtos alimentícios, que permitam a fração de sabores diferenciados, tipo pizza, torta ou outras iguarias, o preço do produto deve ser proporcional à fração solicitada. Isso aqui sempre foi cumprido. E nem é esse o objeto da autuação. Artigo 2º. A presente informação deverá constar nos cardápios do estabelecimento como garantia dos direitos preconizados. E é nesse segundo ponto que a gente vem bater. O próprio texto da lei fala que deve constar como garantia do direito. O direito já está garantido independente de constar ou não. E foi nesse sentido que a gente foi autuado, por não constar informação. Por ocasião da nossa defesa, que eu acho que não é nem o argumento principal, mas eu preciso trazer até para contextualizar, nós juntamos diversas notas fiscais onde demonstra que a gente, notas fiscais até pretéritas, antes da autuação, onde a gente demonstra que a gente sempre cobrou de forma fracionada. O valor aqui da multa é até, o tamanho do estabelecimento até irrisório, foi R$3.000, mas a gente não está discutindo aqui o valor, a gente está discutindo a aplicação do direito. E eu trago para Vossa Excelência a questão do princípio da legalidade, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aqui a gente está tratando de uma portaria do PROCON. O PROCON ele tem um trabalho notável de assessorar, de fiscalizar e de proteger o consumidor. Mas isso também não pode dar a ele o fato de agir arbitrariamente. Aqui o consumidor ficou muito claro que nenhum consumidor foi lesado. Nunca foi, por esse motivo, porque já era uma prática do estabelecimento. Mas obrigar, inclusive com imposição pecuniária, em razão do Pizza Hut, em razão de uma portaria, é onde a gente vem bater, porque não é uma lei e eu só sou obrigado a obedecer a alguma coisa, senão em virtude de lei. Se ele estivesse fiscalizando a não aplicação do desconto, eu ficaria calado, mas dentro dessa ótica, que a gente aplica o desconto e ele vem... É uma prática nossa, se ele vem se opor somente em razão de não constar no cardápio, eu acho desarrazoado e fere o princípio da legalidade. Eu trago até Vossas Excelências uma questão simples. O legislador, quando ele quer legislar, ele o faz. E em 2022, a Assembleia lançou uma lei que é aquela que trata da presença de glúten, de lactose, leite, peixe, amêndoa, corantes, castanhas, isso por questão das alergias. Que hoje vocês veem no cardápio
até vou peço a atenção de Vossas Excelências, a definição, vem até o ovo, soja, glúten, isso aqui é em virtude de uma lei. E é onde eu bato aqui. Como pode? Esse aqui não tem dúvida, em virtude de uma lei. A gente, inclusive, teve que entrar em contato com a Pizza Hut Nacional, que a gente precisaria alterar os nossos cardápios para constar agora essa determinação da lei, e foi autorizado pela franqueadora. Mas, no caso, eu estou fazendo aqui é um paralelo. O DECOM está autuando, multando, em razão de uma portaria, quando a gente sequer causou qualquer dano ao consumidor. E, por outro lado, fica muito claro que isso aqui, que legislar é uma função da Assembleia, do Poder Legislativo. E, quando ela quer legislar, ela o faz. Tanto que essa questão das alergias foi objeto de uma lei, que é a Lei 17.898, de 2022, e que a lei, sim, tem força perante os estabelecimentos. Mas uma portaria do DECOM, do PROCON, na realidade, que obriga a constar em seus cardápios, e tudo com o objetivo de garantir o direito do consumidor. O direito do consumidor está garantido independente de estar no cardápio ou não. Se a gente estivesse descumprindo, eu volto a repetir, eu concordaria com a autuação, mas a gente nunca descumpriu, já era uma política do Pizza Hut, inclusive antes da portaria. Até porque seria irrazoável vender um produto onde a metade seria mais barato pelo preço do mais caro. Isso aí é até um enriquecimento sem causa. Então, assim, em razão disso, a gente sempre atuou dessa forma. O que eu quero, em razão que a gente pretende, em razão do recurso, é que seja reconhecido que a portaria afronta, no caso concreto, a autuação afronta o princípio da legalidade. Uma vez que o PROCON aqui não está buscando proteger o consumidor, porque o consumidor já está protegido, nem lesado ele foi. Mas ela querer impor, através da autuação e através de uma multa, por uma portaria, é onde a gente se opõe, em razão tão somente da nossa Carta Magna e decorrente do princípio da legalidade. Dessa forma, Excelência, eu peço a vocês que reconheçam que a autuação infringiu o princípio da legalidade e declare a nulidade desse auto, uma vez que o Pizza Hut e a Express Alimentos nunca prejudicou os consumidores e sempre atendeu todas as legislações que pátrias, seja elas estaduais, municipais, federais, no exercício da sua atividade. Por esse motivo, eu entendo que o auto deve ser reconhecido como nulo e com a revogação da sua eficácia. O valor, até, volto a repetir, é irrisório, são R$3.000. Mas aqui o que importa não é o valor da multa, é a aplicação do direito e a gente reconhecer que o princípio da legalidade tem validade e que a gente não pode ser obrigado, em razão de uma portaria do PROCON, quando ele não pode legislar. E assim eu peço a Vossa Excelência que reconheçam a procedência da apelação, reconhecendo a impropriedade do auto de infração. Pois não, doutor. Encerrada a sua sustentação, sim. O senhor encerrou a sua sustentação? Está ótimo, eu lhe agradeço. Objetiva, clara. Então, passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Boa tarde a todos, especialmente os colegas integrantes, desembargador Anaídes, desembargador Gleides, desembargadora Iraneide, ilustre defensora, doutora Marília Duína, doutor Luiz Laércio, representante do MP, advogados presentes ou de forma remota, enfim, toda a assistência. Presidente, eu vou procurar ler aqui só o projeto da emenda, até porque o voto será disponibilizado, como se sabe, Exato. após a sessão. Direito administrativo e do consumidor, cumprimento especialmente ao doutor que fez a sustentação oral bem esclarecedora e objetiva. Direito administrativo do consumidor, apelação civil em ação ordinária, autuação e multa aplicada pela AGFIS.
alegação de nulidade do procedimento administrativo, descabimento auto de infração com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, possibilidade de portaria para fins de regulamentar as exigências legais e permitir a fiscalização dos órgãos de proteção, impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário, separação dos poderes, necessidade de retoque da sentença quanto ao arbitramento da verba honorária de sucumbência. Item 1. O cerne da questão controvertida consiste em analisar se elaborou com acerto o judicante plano inicial ao julgar improcedente o pedido da autora, o pleito da autora, que consiste na anulação do procedimento administrativo P5 16937/2017 e o correspondente auto de infração número 050816121601, lavrado pela Agência de Fiscalização de Fortaleza, AGFIS. Em virtude de não constar no cardápio das lojas de venda de pizzas da recorrente o valor do produto individualizado quando disponibilizado para a venda em 2 ou mais sabores. 2. O dever de informação do âmbito do direito do consumidor é bastante amplo e, por isso mesmo, pode e deve ser regulamentado na esfera administrativa, inclusive por meio de portarias, como a hora discutida. As minúcias inseridas nas normas infralegais acerca da legislação correlata são benéficas tanto à defesa do consumidor como para fins de garantir maior segurança ao fornecedor, na medida em que, quanto a este, deixa bastante claro o que pode ou não fazer ao colocar seus produtos à disposição do mercado de consumo. Item 3. Conquanto seja verdade que uma portaria, ato administrativo interno, não possa atribuir direitos não previstos em lei, em sentido estrito, ou imputar obrigações e penalidades a terceiros, também é certo que, no caso específico da proteção ao consumidor, a Lei 8.078/90, expressamente confere às autoridades administrativas expedir regulamentos, artigo 7, baixar normas, artigo 55 caput, elaborá-las e atualizá-las, artigo 55, parágrafo 3º, não havendo impedimento dessa arte em baixar portarias que, no caso concreto, retiram seu requisito de validade da legislação em referência. Ademais, nos termos da Lei Complementar Municipal 190 de 2014, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SNDC. Sendo assim, nos termos do Decreto Federal 2181/97, possui competência para auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento e quantidade de segurança de produtos e serviços, podendo também fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei 8.078/90 e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor. Artigo 3º, inciso 8º romano e 10º romano, combinado com o artigo 4º. Item 4. Dessarte, estando devidamente fundamentado o ato impugnado, sem qualquer violação aparente ao ordenamento jurídico, não compete ao judiciário, não compete intervir na atuação do executivo, sob pena de invadir o mérito administrativo, o que é estritamente vedado pelo princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Item 5. A fixação de honorários advocatícios deve seguir a gradação prevista no caput do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC 2015, de modo que somente caberia a fixação por equidade vaticinada no parágrafo 8º do mencionado dispositivo legal, se o valor da causa fosse muito baixo, o que não se observa na espécie do sobreexame, em que o quanto atribuído na inicial é de R$3.000. Nesse cenário cabível, o arbitramento em percentual sobre esse montante. E aí que eu vou para a parte dispositiva. Dentro do exposto com isso do recurso apelatório para dar parcial provimento, apenas para adequar o critério de arbitramento da verba honorária sucumbencial às diretrizes traçadas pelo Digesto Processual Civil, fixando-a o patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, restando mantida a decisão nos demais termos. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Eu gostaria de pedir vista para um melhor exame da matéria.
Parece que, assim, à primeira vista, que voltei já com Vossa Excelência, desembargador Evaldo, acompanhei, mas diante da sustentação oral e aprofundando mais aqui o conhecimento dos autos, eu gostaria de olhar com mais vagar. Então, passando agora ao item 1, obrigada, viu, ao senhor. Passando aqui ao item 1101. Apelação civil 000-261711-2019 e o item 30 do PJE. Relatoria de desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Apelante Ana Selma Soares Lucas. Apelado Ministério Público Estadual. Procurador Dr. Luiz Laércio Fernandes Melo. Requereu a sustentação oral. Isso. Então, passo aqui a informar ao doutor Luiz Laércio que o voto atende aos interesses do apelado. E pergunto se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Dispensa, Excelência. Passo a palavra ao desembargador Iraneide para a síntese do seu voto. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, em nome de quem eu cumprimento os demais pares. Também cumprimento o doutor Luiz Laércio, a doutora Liduína, representantes do Ministério Público e da Defensoria, respectivamente. Meus cumprimentos aos advogados aqui presentes na sala física e virtual. Servidores, a pessoa de que eu cumprimento, a doutora Ismênia, na pessoa de quem eu cumprimento os demais servidores. Pois muito bem, senhora presidente, eu acho até que eu vou pedir licença aqui para ler só a parte de caixa alta da sementa, né, que está assim redigida: apelação civil, ação civil pública, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, acumulação indevida de cargo público efetivo, incompatibilidade de horário, conduta dolosa específica, recebimento de vantagem indevida e nexo causal configurados, recurso conhecido e desprovido. É com o voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Iraneide. Desembargador Evaldo, como voto? Perdão, presidente, eu vou manter o meu voto provisório acompanhando a douta relatora. Também mantenho o voto provisório, acompanhando a douta relatora, e proclamo o resultado: apelação civil conhecida e desprovida. Item 1.135. Apelação civil 0012-07448-2017, item 108 do PJE, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaitinga, representado pelo advogado Dr. Francisco Arthur de Souza Munhoz, e o apelado município de Itaitinga. Indago ao doutor Arthur se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, dispenso a leitura. Pois não. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, desembargadora Iraneide, desembargador Tereza Neumann, desembargador Leite, Ismênia, doutor Luiz Laércio, os advogados, os policial, desembargador Nailde. Eu procurarei ser bem breve na sustentação oral. Trata-se, excelências, de um caso em que o Sindicato dos Servidores Públicos de Itaitinga busca ver garantido o direito ao reajuste de 2,67%, que já havia sido concedido em 2016, porém ele não foi concedido retroativamente os efeitos financeiros. Naquele momento, a lei, o artigo 2º, concedeu a 8% a partir de março, retroagindo a fevereiro, e concedeu 2,67% a partir de setembro, no artigo 2º, e por isto, a douta sentença, com todo respeito, pedindo vênias, entendeu que não haveria a retroatividade dos efeitos financeiros para esses 2% concedidos em setembro.
e, com base nisto, entendemos por bem pedir a sustentação oral para trazer alguns pontos que entendemos interessantes, vereador Gonçalves. Primeiro ponto é que, com todo respeito à sentença de piso, ela praticou uma interpretação extensiva para restringir direitos. E por que eu falo isto? Porque o artigo 4º, desembargador Nailde, o artigo 4º da lei diz que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos financeiros retroagem a 1º de fevereiro de 2016. Então, embora o artigo 2º não traga a menção à retroatividade, o artigo 4º trouxe. E não trouxe só a retroatividade por si só. O legislador ele foi além, quando ele, além de prever a retroatividade, trouxe a expressão efeitos financeiros. De modo que nós entendemos que não se pode interpretar a legislação para fins de restringir direitos. É interessante trazer esses pontos, porque nós entendemos que a lei ela não é literatura. A lei é norma. E o sindicato ele entende, desembargadora Tereza, que realmente a redação aqui, desembargador Gonçalves, ela não é das melhores, a redação dessa lei, dessas duas leis. Mas está previsto. E o administrador ele está totalmente vinculado à legislação. De modo que nós entendemos que, certo ou errado, foi aprovado desta maneira, sancionado pelo prefeito, e a previsão expressa traz a retroatividade de todos os efeitos dessa lei. Então, são esses pontos que eu gostaria de trazer para Vossas Excelências, para análise, desembargadora Tereza, desembargador Gonçalves, desembargadora Nailde, que entendemos que são importantes para o fiel julgamento da causa. Desembargador Gonçalves, muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Arthur. Passo então a palavra ao desembargador Evaldo para proferir o seu voto. Pois não, presidente. Cumprimento novamente a todos os presentes, especialmente o doutor que fez a sustentação oral. Procedimento administrativo, apelação civil em ação de cobrança. Servidores públicos municipais, reajuste vencimental de 10,67%, aprovado pelas leis municipais, leis 559 e 560, 2016, para determinadas categorias. Pagamento a ser realizado em 2 parcelas. Artigo 2º da norma que prevê a incidência de efeito retroativo apenas para a primeira parcela. Necessidade de interpretação do artigo 4º em conjunto com o artigo 2º. Descabimento de retroação em relação à segunda parcela. Tem cinge-se a controvérsia em analisar se é devido o pagamento retroativo da segunda parcela do reajuste salarial, conferido pelas leis 559 e 560 de 2016, a algumas categorias de servidores públicos municipais, a de Itaitinga. Em caso, item 2, em caso as leis municipais 559 e 560 concederam a determinadas categorias de servidores o reajuste de 10,67% sobre a tabela salarial nos seguintes termos, aspas. Artigo 2º, o valor do reajuste será concedido em 2 parcelas, a saber, a primeira parcela de 8% será paga na folha de pagamento de março de 2016, com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2016. E a segunda parcela de 2,67%, 2,67%, a partir de 1º de setembro de 2016, fecha aspas. Item 3. Da análise do dispositivo supertranscrito, não há margem para dúvida de que a intenção do legislador municipal foi conceder efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2016, apenas para a primeira parcela do reajuste, correspondente a 8%. 4. No que tange a segunda parcela, de 2,67%, com previsão de pagamento a partir de 1º de setembro de 2016, acaso fosse da vontade do legislador que igualmente retroagisse, assim o teria disposto expressamente, como fez em relação à primeira parcela, não sendo possível estender, pela via interpretativa, o alcance da norma sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Item 5. Há de se ressaltar
ademais, que os artigos 4º da lei, o artigo 4º da lei subexame, ao dispor que os efeitos financeiros retroagem a 1º de fevereiro de 2016, visam tão somente possibilitar o cumprimento do pagamento da primeira parcela. A parte dispositiva, dentro do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com êxito do recurso de apelação para negar de provimento, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 11% do seu valor da causa, artigo 85, parágrafo 11 do CPC 2015, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida. Portanto, senhora presidente, recurso de apelação conhecido e desprovido. Com voto. Obrigada, desembargador Evaldo. Por minha vez, acompanho, Vossa Excelência, o voto bem circunstanciado, bem documentado, pesquisado, não nenhum reparo, nem observação a fazer, acompanho integralmente. E passo a palavra à desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, de igual forma, acompanho o entendimento do nobre relator. Obrigada, desembargadora Nailde. Proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço a minha presença, o Arthur. Obrigado, excelência. Agora o item 5.10, apelação civil número 000-16-20-20-2016. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante Armando Quaresma Trigueiro. Apelado Ministério Público do Estado do Ceará, na pessoa do doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, que requereu a sustentação oral. Mais uma vez, comunica ao doutor Luiz Laércio que o voto atende os interesses do apelado e pergunta se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Dispensa. Então, passa a palavra ao desembargador Evaldo para o voto. Já que o voto favorece a sustentação oral do doutor Luiz Laércio, eu poderia ler somente a parte Sim. resumida, né? Pode ser, pode ser. Apelação civil, reexame de decisão com fundamento no artigo 1030, do inciso 2, romano, do CPC 2015. Juízo de retratação. Acórdão desta Corte que não acarreta contrariedade à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989, tema 1199 da repercussão geral. Lei Federal 14.230/2021, modificadora da Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8429/1992. Artigo 11, inciso 4º romano, da LIA, ato de improbidade doloso e retroatividade da lei benéfica, juízo de retratação negativo. Acordo mantido, presidente. Pois não. Obrigada, desembargador Evaldo. Acompanho Vossa Excelência integralmente no voto e passo a palavra à desembargadora Nailde para o seu pronunciamento. Também, senhora presidente, acompanho o entendimento do nobre relator. Resultado, apelação civil conhecida e desprovida em juízo de retratação. 1.24, apelação civil número 06-05-914-53-2020, item 7.2 do PJE, da minha relatoria. O apelante ao município de Fortaleza, o apelado Colégio Batista Santos Dumont. Advogado do apelado, doutor Bruno Santiago Pessoa. Doutor Bruno Santiago está presente? Está presente, né? Estou presente, Minha Excelência. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde. Vejo que o voto atende os interesses do apelado, do Colégio Batista. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Dispensa, Excelência. Dispensa. Então, eu passarei aqui a síntese do julgamento. Processual civil, apelação civil, execução fiscal e exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Alegação do município de Fortaleza de prescrição do crédito tributário. Extinção administrativa da dívida. Superveniente perda do interesse de agir do município. Processo extinto, com resolução de mérito.
Artigo 487, inciso 2 do CPC. Condenação do apelante em honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Aplicação do tema 1076 do STJ. Mantida a condenação do ente municipal em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, valor fixado nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º do CPC. Precedente do STJ, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Como vota a desembargadora Marina Hilde? Sem áudio. Desembargadora, nós não estamos... Com a relatoria, senhora presidente. Desculpa aí, porque eu não liguei aqui o... Obrigada. Tudo bem. Desembargador Francisco Gleidson. Ratifico o voto provisório, acompanhando, Vossa Excelência. Resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Obrigada, doutor Bruno, pela presença. E continuaremos aos processos com pedido de sustentação oral. Agora o item 1.30, agravo de instrumento número 311-81-40-2023. É o item 78 do PJE, da minha relatoria. Agravante Saulo Rodrigues Moreira, advogada doutora Ingrid Torres, e o agravado município de Fortaleza. Doutora Ingrid. Bom. Olá, boa tarde. Boa tarde. Doutora Ingrid, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, Vossa Excelência terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Boa tarde a todos, cumprimento os excelentíssimos desembargadores e estendo meus cumprimentos aos defensores, representantes do Ministério Público, os colegas advogados e demais servidores do Tribunal de Justiça. Eu me chamo Ingrid Torres Barbosa, sou advogado do senhor Saulo Rodrigues Moreira e é uma honra estar aqui hoje para participar dessa sustentação oral. Na origem, os autos tratam-se de ocorrência de preterição de aprovado em concurso público. O ora agravante trata-se de contratação a título precário, sendo objeto do presente recurso a análise da decisão do juízo de primeiro grau, que entendeu no sentido de se tratar uma matéria unicamente de direito, entendendo por suficiente a prova oral, a prova documental e dispensando a prova testemunhal, bem como entendendo ser o julgamento antecipado da lide. O autor é médico traumato-ortopedista e demanda o reconhecimento do seu direito à nomeação por ter sido aprovado na 23ª posição do cadastro de reserva de concurso público da Secretaria Municipal de Saúde, mas que foi preterido em razão da contratação de outros médicos sob vínculo precário. Eu venho perante esse tribunal ressaltar a imprescindibilidade da oitiva como instrumento da busca pela verdade e garantia da justiça no presente caso. Primeiramente... doutora. Me ouvem? Doutora Ingrid. Oi, consegue me ouvir? Não, agora sim, mas se a senhora puder retomar um pouco mais a sua... Nós ficamos aí uns 2 minutos sem ouvi-la. Pronto. Retomando, eu venho perante esse tribunal ressaltar a imprescindibilidade da oitiva como instrumento da busca pela verdade e garantia no presente caso. Primeiramente, é fundamental reconhecer que, através das oitivas, teremos a oportunidade de questionar diretamente os responsáveis pelas pessoas jurídicas envolvidas, possibilitando as indagações específicas sobre a existência de contratação paralela ao concurso público em questão. Nesse caso, a mera apresentação de documentos não é suficiente para comprovar tais práticas. A realidade é que esses documentos não são facilmente disponibilizados para a população em geral, dificultando a obtenção de evidências tangíveis.
E ainda é importante ressaltar que muitas dessas contratações precárias ocorrem informalmente, no contato direto com o médico, e quando documentadas, podem ser maquiadas, apresentando funções diferentes das efetivamente desempenhadas na prática. Isso reforça a necessidade de se reconhecer as oitivas para confrontar os responsáveis por tais autos, compelindo-os a falar a verdade sobre o risco de incorrer em falso testemunho. A obtenção dessas provas, no caso concreto, pode ser uma tarefa extremamente difícil para o cidadão, devido à informalidade e à falta de documentação. Em muitos setores, especialmente naqueles que envolvem serviços de plantão, as chamadas são feitas de forma informal, muitas vezes no boca a boca, sem qualquer registro documental. E nesse contexto, a ampla defesa, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, fica comprometida. Portanto, a instrução processual adequada seria fundamental para facilitar e desincumbir o ônus probatório nos casos da contratação precária, especialmente nessas situações onde a informalidade e a falta de documentação são predominantes. Ao facilitar o acesso a essas informações e evidências, a instrução ajudaria a equilibrar as partes do processo de forma eficaz e garantindo o exercício da ampla defesa. A violação do princípio da ampla defesa nessa situação, ela é patente, porque privar seria cercear a possibilidade de contraditar as informações prestadas, impossibilitando a defesa dos interesses aqui representados. Então, estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a prova produzida para o esclarecimento, deve-se partir para a dilação probatória. O oro agravante, excelências, teve seu direito de provas cerceado, que leva o reconhecimento da nulidade da decisão que a indeferiu, com a determinação do retorno ao sócio de origem, onde haveria a completa instrução. Desse modo, eu rogo a esse tribunal que se reconheça a importância da oitiva como meio de alcançar a verdade dos fatos e assegurar a efetiva justiça nesse processo, reformando a decisão do primeiro grau, que indeferiu o pedido de prova oral e anunciou o julgamento antecipado da lide. Excelências, por fim, eu agradeço a oportunidade, a atenção e aguardo o proferimento do voto. Obrigada, doutora Ingrid. Também eu passarei aqui a leitura da ementa do julgamento. Administrativo, agravo de instrumento, decisão interlocutória que anunciou o julgamento antecipado da lide, considerando despiciente a produção de provas, prova oral irrelevante para o deslinde do feito, ratificação. Item 1. Versa os autos principais sobre a ocorrência de preterição de aprovada em concurso público, hora agravante, por contratações a título precário, cingindo-se o objeto do presente recurso, a análise da decisão do juízo de primeiro grau, que entendeu se tratar de matéria unicamente de direito, sendo dispensável prova testemunhal ou oral, anunciando, pois, o julgamento antecipado da lide. 2. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, ponderar a respeito da pertinência ou não dos requerimentos feitos pelas partes, no que tange à dilação probatória, devendo zelar pela eficiência do andamento processual, de forma que, sendo prescindível para a formação do seu convencimento, deve indeferir pleitos de produção de provas desnecessárias na hipótese, ex-vi dos artigos 370 e 371 do CPC. 3. Deve ser mantido o posicionamento do juízo quanto à prescindibilidade de prova oral e cabimento de julgamento antecipado da lide, haja vista que, no caso dos autos, a existência de contratações temporárias, per si, não implica direito subjetivo do agravante à nomeação, por se tratar de candidato aprovado fora do número de vagas, havendo necessidade de comprovação da existência de vagas, bem como de demonstração de preterição em relação aos aprovados no concurso público. A decisão agravada deve ser ratificada integralmente e agravo de instrumento conhecido e desprovido, e em decorrência, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão desta relatoria, indeferitória de efeito suspensivo a este recurso.
Na sequência, toda a argumentação e fundamentação seguirá para os autos virtualmente, doutora Ingrid, para a sua consulta mais minuciosa. Passo aqui a palavra à desembargadora Maria Nailde para o seu voto. Senhora presidente, ratifico aqui a minha votação provisória, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Francisco Gleidson. Não, presidente, essa matéria já é usual aqui, já julgamos vários processos na mesma temática. Candidato aprovado fora do número de vagas, a ele resta tão somente a expectativa de direito. O voto de Vossa Excelência está em consonância com a jurisprudência pátria. Acompanho, ratifico o voto. Obrigada, desembargador Gleidson. Obrigada, doutora Ingrid, pelo seu comparecimento. E proclamo o resultado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 1.64. Remessa necessária número 023 12 81 76 2022. É o item 35 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Remetente, juízo de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Requerente Danilo Lopes Ferreira Lima. O requerido município de Fortaleza. E o advogado que requereu a sustentação, o advogado do senhor Danilo, é o doutor Cristiano Alencar. E se encontra aqui presente, virtualmente. Boa tarde, doutor Cristiano. Boa tarde, Excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim, Excelência. Obrigado. Então, poderá já iniciar sua sustentação oral por 15 minutos. Pois não, acho que usaria até bem menos tempo que isso. Queria antes saudar aqui a segunda Câmara de Direito Público, a pessoa do seu presidente, os demais desembargadores presentes, ilustre relatora, o membro do Ministério Público, Defensoria, os colegas advogados que assistem à sessão, funcionários do Tribunal de Justiça. Fazer uma saudação especial ao doutor Gleidson Pontes, que tão bem representa a nossa categoria no quinto constitucional dentro do tribunal. Minha saudação, desembargador. O processo, em linhas gerais, ele trata da Lei Municipal número 10.901 de 2019, certo? Que é uma lei que ela trata da necessidade de se ter dentistas, especialistas, dentro das unidades de terapia intensiva nos hospitais, tanto do município como particulares, no âmbito do município de Fortaleza. O primeiro argumento que eu vou trazer diz respeito à tão pré-falada separação dos poderes. Vamos conversar 2 minutinhos sobre essa separação dos poderes. Como bem sabemos, ela não é absoluta, né? Os poderes, obviamente, que eles são independentes, mas são harmônicos, e cada qual, dentro da sua função, deve exercer o seu poder, né? Sendo um pouquinho redundante. Essa lei, ela foi lei de iniciativa do Executivo. Ela teve no seu nascedouro, como iniciativa, o Poder Executivo, o chefe do Executivo, o prefeito municipal de Fortaleza. A lei tramitou dentro da Câmara, foi aprovada pela Câmara, pela maioria dos seus vereadores, voltou para veto do senhor prefeito, o senhor prefeito não vetou, a sancionou e, portanto, ela ficou vigente. Um dos artigos da lei trata, e isso é comum em muitas das legislações do município, que o chefe do Poder Executivo teria o prazo de 90 dias para regulamentá-la. Só que esse prazo, assim como em outros dispositivos legais, ele não é atendido. O chefe do Executivo ele não pode fugir de atender o que a lei determina. A lei se presta a todos. O fato de ele não regulamentar tornou a letra morta. E a vontade inicial do Executivo e a vontade dos legisladores, legítimos representantes do povo da cidade de Fortaleza, acaba por se tornar inócua. Por isso, cabe ao Judiciário, dentro da sua esfera de atuação, sim, fazer cumprir a lei por todos e, com isso, dar aos munícipes de Fortaleza melhores condições. Outro aspecto que foi elencado foi a questão da adequação da via da ação popular para o caso concreto. E aí existe uma situação muito tênue, que por isso eu pedi a sustentação oral, para tentar fazer com que se entenda a gravidade
a gravidade da inexistência de dentistas, de odontólogos, dentro das unidades de terapia intensiva. Fiz juntar aos autos, inclusive fiz juntar aos autos, inúmeras artigos científicos de publicação, inclusive internacional, onde se atesta que a grande maioria das infecções obtidas dentro dos hospitais se dão pela via oral. Como os senhores bem sabem, e isso nem independe até de prova, o custo de um paciente numa UTI, ele é estimado em algo entre 2 e 3 mil reais por dia, o que leva a um custo mensal de 60 a 90 mil reais por mês de um paciente da UTI. Muitas vezes, o tempo que esse paciente passa na UTI, que deveria ser de 2, 3 dias de uma recuperação de uma cirurgia, por exemplo, ele se lastece por 10, 15, 20, 30, 60, 90 dias decorrentes de uma infecção contraída dentro do próprio hospital. Como é que é uma forma de se impedir essa... E o custo disso, por óbvio, o custo do erário, o custo do patrimônio público é muito alto em função disso. Existe uma grave lesão ao patrimônio público, sim. Existe uma grave lesão ao erário, sim, pela falta de uma simples atitude do gestor municipal e até de uma certa empatia, porque nós não estamos falando só do custo em si, nós estamos falando da vida e da saúde do cidadão de Fortaleza. Nesse sentido, e um outro aspecto é que existe uma resolução, há pouco eu acompanhei o julgamento, que fala do atendimento a uma portaria por essa Câmara. Existe uma resolução da Anvisa, a resolução número 07/2010, não é só uma portaria, é uma resolução, que determina a presença do profissional de odontologia dentro das UTIs. E simplesmente isso não ocorre. E pessoas padecem. E pessoas têm o seu quadro de saúde agravado em função... E o custo disso para a saúde pública do município é elastecido, porque o chefe do Poder Executivo decidiu, num ato omissivo, não regulamentar uma lei de autoria dele, do poder, não sei nem se foi o mesmo prefeito, hoje não é mais, mas foi do prefeito anterior, até inclusive aliado político, que não vem ao caso, mas vindo do Executivo, tramitado e aprovado pelo Legislativo, e aí se vem com o argumento de que não poderia, que existe uma possível separação de poderes, que não poderia o Poder Judiciário intervir. Se assim fosse, doutos julgadores, nenhum dos atos do prefeito seriam reformados, principalmente aqueles dotados de legalidade, né? Então, assim, houve um descumprimento literal da lei, não importa o tamanho ou a importância do artigo, é um artigo e não existe letra morta. O artigo é claro em determinar que o prefeito faça isso. Então, já encerrando aqui a minha participação, nós rogamos que esse processo, que seja dado provimento a esta apelação, tá? Ou, na verdade, ao recurso necessário, de modo tão somente que o prefeito faça a regulamentação desta lei que deveria ter feito lá no ano de 2019, há 5 anos atrás, deixando de comprometer ainda mais a tão sofrida vida financeira da saúde do município de Fortaleza e, o que é mais caro a todos nós, tratando melhor da saúde dos nossos fortalezenses. É isso que eu rogo e já encerro por aqui, agradecendo por demais a paciência dos senhores. Obrigada, doutor Cristiano. Passo, então, a palavra à desembargadora Maria Enailde para a síntese do julgamento. Pois não, senhora presidente. Mais uma vez, cumprimento a todos que estão fazendo parte desta sessão, a segunda Câmara de Direito Público. Cumprimento também o doutor Cristiano Alencar, e aqui passo a fazer a leitura da síntese do julgamento. Remessa necessária, ação popular, pretensão autoral de compelir o município de Fortaleza a regulamentar lei ou de assegurar seu cumprimento imediato.
sentença de extinção do processo por inadequação da via eleita, pretensão adstrita à obrigação de fazer, inocorrência de atos lesivos ao poder público, reserva de administração, impossibilidade de se ajuizar ação popular com propósito precípuo de substituir a vontade do administrador. Portanto, senhora presidente, reexame necessário, conhecido e não provido. É assim que me manifesto. Desembargador Gleides, como vota? Olá, senhora presidente, meus cumprimentos renovados. Cumprimento também o doutor Cristiano, pela sustentação eloquente. Mas eu havia votado, acompanhando a eminente relatora no sistema provisório, e percebi exatamente isso. Eu tive a oportunidade de julgar caso semelhante já há algum tempo, e percebi que esse erro que muitos cometem de utilizar da via da ação civil pública para obrigar o poder público a fazer algo que deveria ser feito por via legislativa, não estaria muito bem adequado à situação. Eu imagino que o mandado de injunção fosse um instrumento mais apropriado para fazer valer a vontade do legislador em ações do tipo. Então, pedindo todas as vezes a quem pensa diferente, mas eu vou ratificar o voto acompanhando a doutora relatora. Obrigada, desembargador Gleidson. Proclamo o resultado, remessa necessária, conhecida e desprovida. Desculpe, desembargador Iranei. Então, passo a palavra à desembargadora Iranei. Escusas aceitas. Obrigada, senhora presidente, meus cumprimentos ao doutor Cristiano, mas eu vou ratificar o voto provisório, já sigo o processo ali e acompanho a outra relatoria. Então, agora proclamo o resultado, remessa necessária, conhecida e desprovida. Item 1.86, apelação civil número 0014-815-98, de 2018. Item 43 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, Estado do Ceará. Apelados, Rita Maria Balbino Braga e outros. Advogada, em nome dos apelados, a doutora Libânia Tainá Rabelo Saboia, requereu a sustentação oral. Antecipo, doutora Libânia, que o voto atende os interesses dos apelados. Vossa Excelência dispensa, sim, a sustentação oral? O som, por favor. Doutora Libânia. Boa tarde, Excelência. Dispensa, sim. A senhora me escuta agora? Agora sim. Pronto. Então, obrigada. Então, com a dispensa, eu passo a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do julgamento. 43. É complicado. Mudar os dois, né? O 1.86 é o número da pauta, agora ele é o 43 do PJE. É o que corresponde, exato. Exato. Complicado encontrar. Processual civil, constitucional e de condenação, pagamento de pensão por fora, formulado por companheira do segurado falecido. Sentença de procedência. Relação do ente público. Declaração de união estável em superior processo de conhecimento avisado pelo postulante. Benefício contra os herdeiros constituídos. Inexistência da união estável, matéria
Alegação de união, doação de bens aos efeitos da sentença declaratória da União do Estado. Fundamento: ausência de participação do apelante do processo. Relação parcialmente conhecida, desprovida. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Maria Iraneide, como vota? Com a relatoria, senhora presidente, ratificando o voto provisório. Desembargador Luiz Evaldo. Acompanho o eminente relator, presidente. Então, proclamo o resultado: apelação cível conhecida parcialmente e desprovida. Obrigada, doutora Libânia. Doutora, peço Sim. vênia só por uma questão. Eu tive uma dificuldade de escutar o voto do eminente relator, doutor Gleidson. Sim. Só ela foi acolhida parcialmente em qual ponto especificamente? A senhora pode me esclarecer, por gentileza? O conhecimento é parcial, e na parte que foi conhecida, ela é desprovida. Apenas uma parte foi conhecida. Mesmo assim, na conhecida foi desprovida. Realmente, majorado, 12%. Os honorários foram majorados. Isso. Muito obrigada, excelente. Consegue nos ouvir, doutora Libânia, agora? Doutora... Muito obrigada, bom trabalho para todos. O sistema caiu. Tudo? Aqui no meu continua. Voltou? Doutora Libânia, a senhora nos ouve? Escuta sim, excelência. Pronto. Então, só concluindo o julgamento, certo? Para ficar bem claro. O voto é apelação civil conhecida apenas em uma parte dela, e nessa parte que foi conhecida foi desprovida. Então, atende integralmente os interesses dos seus constituintes. E ainda assim foram majorados os honorários para 12%. Então, assim que fica o julgamento. Perfeitamente, compreendi. Pronto. Então, a dúvida foi sanada, mesmo assim, haverá em seguida a disponibilização da íntegra, né, do voto. Agradeço a sua presença e passamos aqui para o item 1.105 da pauta. Apelação civil 300-9881-02-2023, item 85 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, apelante, Naiene Gomes Prudente, o advogado doutor Bruno Barbosa da Costa, e o apelado município de Fortaleza. Doutor Bruno Barbosa, o senhor dispensa a leitura do relatório? Boa tarde, eu não ouvi, perdão. Boa tarde, doutor Bruno. Eu estou lhe indagando se o senhor dispensa a leitura do relatório. Perfeitamente, perfeitamente. Pois não. Então, Vossa Excelência terá os 15 minutos para a sustentação oral. Excelência, agradeço. Já dando boa tarde, cumprimento a senhora desembargadora Tereza Nilma, desembargador Luiz Evaldo, desembargadora Maria Iraneide, desembargador Francisco Gleidson, desembargadora Maria Nailde e os demais presentes aqui. É uma honra. Pois bem, doutora, de que trata o fato? A Naiene candidatou-se ao concurso de professora de Fortaleza no ano de 2022 para professora efetiva do município. E esse concurso previa 3 fases: prova objetiva, prova didática e prova de títulos. Ela foi aprovada na prova objetiva, ela foi aprovada na prova didática, porém fora do número de vagas. E aí surge o problema. Ela entra com recurso administrativo sem ter acesso ao espelho da prova dela. As justificativas
da nota dela e a fundamentação da prova, já que é uma análise subjetiva da banca. Dizer qual é a sua nota numa prova didática, um professor, um quadro branco, né? E ela precisou fazer o recurso sem ter acesso. E o resultado definitivo foi dado antes do resultado do recurso. Imaginem, Vossas Excelências, se, dando aula numa faculdade, uma das senhoras desembargadoras ou desembargadores desse a nota 8 para um aluno e dissesse: se você, aluno, deseja recorrer, recorra primeiro e eu dou o motivo depois. E aí, primeiro eu coloco a nota no sistema da faculdade, depois eu lhe dou o resultado do seu recurso. Foi isso que aconteceu com a senhora Nayene. Embora aprovada na parte da prova didática, ela ficou para fora do número de vagas. Inclusive, o doutor desembargador Gleidson até afirmou mais cedo que isso gera uma expectativa, não uma garantia de direito. O grande ponto é, o edital previu a possibilidade de recurso, mas só entregou para ela a correção da sua prova após o seu recurso. Ela precisou entregar o recurso no dia 11 de outubro, mas só recebeu, após a entrega do recurso, a prova originária. E o resultado definitivo foi dado no dia 18 de outubro, e a resposta ao recurso dela foi dada no dia 21, quando ela já estava eliminada. O mandado de segurança não foi concedido pelo juiz de primeiro grau, com a alegação de que, com o fundamento, perdão, de que não haveria prejuízo para ela, e obviamente que há, porque ela está fora do concurso público e do cargo público. E o segundo fundamento é que ela teria entrado com o mandado fora do prazo, porque, segundo o juízo de primeiro grau, ela deveria ter entrado com a segurança quando da publicação do edital. E o entendimento, doutora Maria Iraneide, não é esse, nem nas câmaras do TJ, nem no STJ. A gente começa a contar o prazo para o mandado de segurança a partir do efetivo prejuízo à pessoa, e não da publicação de uma norma abstrata, que é o edital. Dessa forma, não foi garantido a ela a legalidade, não foi garantido a ela o contraditório, e, mais importante, os fundamentos da nota dela só foram entregues após a decisão do recurso. É como se Vossas Excelências primeiro dessem a sentença, proferissem a sentença, e pedissem ao advogado para fazer o recurso, para só depois fundamentar a sentença. E foi isso que aconteceu no concurso público de 2022. Deixar claro mais uma vez, Excelências, que ela foi aprovada na prova didática. Ela tirou nota acima da mínima. E ficou inicialmente fora do número de vagas. O edital previu 1.056 vagas. Mas o mesmo edital, ele aponta, lá no item 1.8 do edital, que a Lei Complementar 328 de 2022 do município disporá sobre as vagas. E essa lei, posteriormente, dispôs 2.000 vagas para esse concurso. De modo que, se ela tivesse sido aprovada na prova didática, ela poderia apresentar os títulos da terceira e última fase, o que não foi permitido a ela. E a banca entendeu que cumpriu com as garantias porque autorizou ela a fazer um recurso e o recurso foi analisado. Repito, Excelências, perdão pela repetição. Ela não teve acesso ao seu espelho de prova antes que entregasse seu recurso. E só teve acesso ao resultado do seu recurso após o resultado definitivo do concurso, que já eliminava ela. E aí, nesse sentido, óbvio que houve um prejuízo para ela, e óbvio que somente no dia 21 de outubro de 2022 houve o efetivo prejuízo. Em sentença de primeiro grau, o senhor juiz entendeu que
ela deveria ter reclamado do edital quando publicado, fundamentando que ela só procurou o judiciário quando se sentiu prejudicada. Excelências, com o máximo respeito. É exatamente isso. Nós só procuramos o judiciário quando nos sentimos prejudicados. Se eu procurar o judiciário pensando que pode ser que um dia essa norma venha me prejudicar, o número de processos triplicaria. Então, no dia 21, quando ela de fato recebeu o resultado definitivo, ela ingressou em tempo oportuno com mandado de segurança. Doutora desembargadora Tereza Chaves. De modo que o que ela quer não é, veja bem, o que ela quer não é que uma nota 2 se torne nota 7. Não é isso. Até porque Vossas Excelências, tenho certeza, não querem interferir em regras de concurso à torta e à direita. O que aconteceu é que a nota mínima para passar foi atingida. E ela não pôde passar para a última fase, que era a prova de títulos, diante de flagrantes ilegalidades que aconteceram. Primeiro entrega o recurso, depois acesso à prova. Primeiro o resultado definitivo, depois o resultado do seu recurso. E aí, Excelências, importante que o STJ, ministro Herman Benjamin, tem julgado relatoria sobre isso, no sentido de que a impessoalidade fica ferida. Por quê? Porque primeiro eu reclamo do resultado e só depois você precisa me justificar, fundamentar o resultado. Alguns colegas, alguns outros concorrentes da apelante conseguiram medidas judiciais para refazer a prova didática. E, para surpresa de 0 pessoas, as provas foram todas mantidas com mesmas notas e mesmas reprovações. E eu gosto muito de usar aqui a analogia, doutor desembargador Luiz Evaldo. É a mesma coisa que eu apelar para o mesmo juiz que deu a sentença negando o direito. Foi o que aconteceu. Alguns candidatos puderam refazer a prova didática e o resultado foi exatamente o mesmo, a nota foi exatamente a mesma. O que eu venho pedir, então, é que a apelante, a senhora Nayene, possa ingressar na terceira fase, que é a fase de títulos. E, de novo, ela atingiu nota mínima para isso. E para quem se aponte que ela estava fora do número de 1.056 vagas, a lei municipal que regula, está previsto no edital, deu para este concurso, posteriormente, 2.000 vagas, nas quais ela estaria, aí sim, dentro. Importante dizer também que isso foi no final de 2022, que em 2023, Excelências, a prefeitura fez um concurso para professor temporário. Quase 2.000 vagas, onde a prova era somente objetiva. E em 2024, agora, abriu outro concurso para professor temporário, também somente com prova objetiva, com 4.900 vagas. O que se pede, então, para a apelante é que ela possa ir à prova de títulos, porque atingiu nota mínima suficiente para ser aprovado na prova didática, e que, sim, de fato, seja empossada conforme a sua colocação na fila de vagas, sem que prejudique nenhum candidato aprovado à sua frente. Esse é o grande ponto. É a grande questão que nós trazemos aqui para que Vossa Excelência examine. Ela foi aprovada minimamente, entrou com recurso, e a época do recurso precisou ir pessoalmente, eu a acompanhei, para ter acesso, somente dias depois, à gravação de sua aula, aos fundamentos do recurso, que foram 3 linhas, bem diretos, os fundamentos da nota, perdão. E primeiro ela ficou sabendo que estava reprovada, porque saiu o gabarito definitivo, só depois ficou sabendo o resultado do recurso impetrado. Então, sem me alongar mais, já indo para a conclusão, o que nós viemos pedir a Vossas Excelências, primeiro,
Sentença de primeiro grau entendeu que o mandado foi em tempo intempestivo. Não é o caso, porque considerou que a data a se calcular foi a publicação digital. E nós calculamos da data da publicação do resultado. Segundo, que o magistrado, todo respeito, entendeu que não houve nenhum prejuízo. Ora, houve prejuízo. Ela deveria ser uma servidora pública agora e não é. Embora tenha atingido nota suficiente para isso. Isso porque a prova de títulos é uma prova classificatória, não é mais eliminatória. E, nesse sentido, repito, para concluir finalmente, não pedimos para Vossas Excelências darem uma vaga para alguém inepto e inadequado. Apenas para que alguém aprovado possa chegar à terceira fase, em vista das ilegalidades que foram cometidas. Destaco duas. Espelho de prova, fundamentação somente após o recurso. E resultado do recurso somente após o resultado definitivo. É como se uma apelação fosse julgada somente após o trânsito em julgado. Isso é absurdo. Agradeço a Vossas Excelências e foi uma grande honra estar aqui essa tarde com todos. Muito obrigado. Obrigada também, doutor Bruno. Passo a palavra ao desembargador, a desembargadora Maria Iraneide, para o seu... Obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, em razão da sustentação aqui trazida pelo doutor Bruno, eu vou pedir vista para fazer a nova conferência do voto. Pois não, desembargadora Iraneide, vista concedida, julgamento adiado. 1.52. Apelação e remessa necessária, número 01-47-97-066-2017. Item 125 do PJE, da minha relatoria. Remetente o juízo de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante, município de Fortaleza, e apelada Lampit Solutions Tecnologia Limitada. O advogado dessa empresa, doutor Clailson Cardoso Ribeiro, aqui presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Boa tarde, desembargadora. Doutor Clailson, lhe informo que o voto atende os interesses da apelada. Vossa Excelência dispensa sustentação oral? Dispenso sim, excelência, apenas lembrando que, em caso de desprovimento da remessa da apelação, em relação à majoração dos honorários pelo parágrafo 11º do artigo 85 do CPC. Pois não, já foi contemplado no voto. Então, eu passo aqui a leitura. A ementa, ela é bem estendida, ela possui 9 itens, mas eu passarei a ler a parte da verbetação e Vossa Excelência terá acesso na íntegra ao voto. Perfeito, muito obrigado. Pois não. Ementa constitucional e tributário, remessa necessária e apelação, ação ordinária, empresa do ramo de informática, pretensão que o município se abstenha de cobrar ISS-QN sobre serviços decorrentes de contrato assinado com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Sentença de procedência, serviços de informática prestados no estado do Maranhão, exceção contida na Lei Complementar número 116 de 2023, competência do local do tomador do serviço para a cobrança do ISS-QN. Aqui é o resumo, a síntese da ementa, e no item 9, no dispositivo, está assim constituído. Remessa necessária, apelação conhecidas e desprovidas, majoração das verbas honorárias para 12% do valor da causa, haja visto o desprovimento recursal. Então, assim está constituído o voto. Passo aqui a palavra à desembargadora Maria Nailde para o seu pronunciamento. Pois não, senhora presidente, ratifico a minha votação provisória, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Francisco Gleidson. Confirmo o voto provisório acompanhando Vossa Excelência. Então, resultado, remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. Obrigada, doutor Clailson, boa tarde. Boa tarde, bom trabalho a todos. Obrigada. 1.48, apelação cível número
012 78 16 27 2017, item 121 do PJE, também na minha relatoria. Apelante, Procuradoria-Geral do Estado e outros. O apelado, Francisco Márcio Correia Cruz, e o advogado do apelado, doutor Josias Conde, Josias Conde Lima, aqui presente, para a sua sustentação oral. Doutor Josias, lhe informo que o voto atende os interesses do apelado. E o senhor dispensa ou não a sustentação? Ora, Meu cliente está tão ansioso que fica dispensado, não é isso? eu nem entrar no fórum. Mas, muito obrigado. Por nada. Então, passo aqui a leitura do voto, da ementa, aliás, e acredito que só a parte da verbetação, a caixa alta, já atenda os interesses, se os demais colegas também puderem votar assim, porque ela contempla aqui 6 itens. Mas a sinopse é a seguinte: constitucional e administrativa, apelação cível, ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, processo administrativo disciplinar, absolvição no juízo criminal, inexistência do fato, vinculação à esfera administrativa, pena de demissão nulificada, ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, apreciação pelo Poder Judiciário, possibilidade, reintegração ao cargo público, pagamento dos vencimentos retroativos ao ato demissional, apelação conhecida e desprovida. É como voto. Passando a palavra à desembargadora Maria Nailde para o seu pronunciamento. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Gledes, para o seu voto. Também acompanho Vossa Excelência. Então, o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço a presença, doutor Josias. E aqui concluímos as sustentações orais. Passamos agora à fase das manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública. Indago inicialmente ao excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes de Mello, se há alguma manifestação em nome da vossa instituição. Sem manifestação, Excelência. Manifestação. Da mesma forma, indago a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva, se há alguma manifestação a fazer em nome da Defensoria. Doutora Liduína, nós não conseguimos ouvi-la. Está sem áudio. Desculpa. Não, Excelência. Nenhuma manifestação. Obrigada. Obrigada. Então. Vamos à fase da ratificação dos votos provisórios proferidos dos processos pauta e extra-pauta e em ambos os sistemas, PJE e SAGE. Indago inicialmente a desembargadora Maria Nailde. Se há alguma manifestação. Senhora presidente, nenhuma manifestação, ratifico a minha votação, seja na condição de relatora, seja na condição de vogal, e nos 2 sistemas. Muito obrigada. Desembargador Gleidson. Ratifico os votos proferidos, desembargadora presidente, em ambos os sistemas, SAGE e PJE, na condição de relator e na condição de vogal. Obrigada. Desembargadora Maria Iraneide. De igual modo, senhora presidente, ratifico todos os votos por mim proferidos na condição de relatora e vogal, nos processos pautados e extra-pauta em ambos os sistemas, PJE e SAGE. Desembargador Luiz Evaldo. Sim, presidente, eu quero confirmar todos os votos por mim proferidos na condição de relator ou vogal em ambos os sistemas PJE e SAGE. Obrigado. Obrigada também. Da mesma forma, ratifico todos os votos provisórios por mim proferidos na qualidade de relatora vogal em ambos os sistemas, PJE e SAGE. Concluída a nossa votação, indago a secretária quantos processos foram julgados hoje. 154. 154 processos. Indago aos eminentes pares se há algum registro a fazer. E aos presentes também.
Nenhum registro. De minha Então, parte não, presidente. certo. Então, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e até a próxima, se Deus quiser.